Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos gravando essa última aula do nosso semestre de uma forma diferente, né? Porque, enfim, como vocês talvez saibam ou não, eu acabei passando por uma cirurgia na semana passada, então, por questões médicas, eu não consigo estar aí presencialmente com vocês. De qualquer forma, nós vamos fazer a finalização do conteúdo, tá? Com essa aula gravada de hoje, que é um conteúdo que cai na prova. E aí, portanto, na semana que vem nós teremos a nossa prova, né, que cai a partir do conteúdo dado depois da segunda prova. Então, a partir da escola da exegese para cá, é o conteúdo da nossa prova, tá bom? Sobre o trabalho, vocês podem me entregar esse trabalho por e-mail, tá? Sem problemas. Eu vou indicar depois aqui na descrição do vídeo, também vou mandar para vocês no grupo o meu e-mail, pessoal. Tá? E aqueles que, porventura, não conseguirem enviar por e-mail, podem, eventualmente, entregar para o Thales aí durante essa semana, até quinta-feira. Vocês têm aula na quinta, se eu não me engano, e aí vocês podem entregar para ele. E aí ele depois me repassa esse trabalho, tá bom? Bom, mas vamos lá, então, pessoal. Vamos tratar a respeito da continuidade do nosso conteúdo, que nós estamos estudando a teoria da norma jurídica, né? E aí vamos falar, portanto, sobre agora a vigência da lei, né? Na semana passada, como vocês bem sabem, nós tratamos da validade da lei, né? E aí nós tratamos da diferença entre a validade e a vigência, né? A validade é a possibilidade que uma lei tem de uma norma jurídica tem de produzir os seus efeitos, no caso, no mundo concreto, né? A vigência, entretanto, é o tempo, né? O período através do qual essa norma jurídica ela vai produzir os seus efeitos. Bom, a vigência da lei, tá, ela é muito importante porque ela traz o termo inicial e, eventualmente, o termo final da produção de efeitos de uma determinada norma jurídica. Então, aquela validade que nós estudamos na aula passada, ela se relaciona diretamente com essa vigência, porque durante a vigência da lei, a lei vai ter a sua validade plena, né? E aí, dentro do aspecto do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos, digamos assim, duas legislações que são bem importantes a respeito disso. Uma delas, vocês com certeza já estudaram, que é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é o Decreto-Lei 4657 de 42, tá? O artigo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito da LINDB, né, ele trata que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. E porque quando vocês forem ler uma lei, por exemplo, normalmente se vocês forem lá nos últimos artigos da lei, no último artigo da lei, vocês vão ver lá alguma frase assim: essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ou essa lei entrará em vigor 365 dias depois da sua publicação, né? Por que existem essas frases? Porque o artigo 1º, ele precisa ser lido de uma forma restritiva, ou seja, se a lei nada dispuser acerca da vigência, isso quer dizer que ela vai começar a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada, né? Para que, inclusive, uma norma possa ser vigente, ela precisa ter a sua publicação no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado, no Diário do Município, para que ela tenha essa vigência, tá? Só que para que ela, eventualmente, não caia nessa regra prevista aqui no artigo 1º, é necessário, então, que fique muito claro e que seja expresso ali no texto da lei qual é o prazo de início da vigência, qual é o termo inicial, né? E aí, por isso que em praticamente todas as leis, quaisquer leis que vocês forem, lá no final, vocês vão ver, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, essa lei entrará em vigor tantos dias depois, né? Para quê? Para justamente poder flexibilizar essa interpretação aqui do artigo 1º, tá? E o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ele tem que ser lido com o artigo 8º da Lei Complementar 95 de 98. Essa Lei Complementar 95 de 98, ela trata do processo legislativo em geral, né? Mas é um processo legislativo na União, mas ela normalmente é utilizada de forma subsidiária em relação às normas estaduais, tá? E aí, esse artigo 8º da Lei Complementar 95, ela fala que a vigência da lei será indicada de forma expressa, né? E tem que ser de forma clara, portanto, e a vigência da lei, a lei vai entrar em vigor em prazo razoável para que a sociedade, né, dela tenha amplo conhecimento,
tá? Se eventualmente não houver a necessidade de uma adequação social, uma adequação da sociedade, aí normalmente o prazo assim, de vigência dela já é imediatamente, né? Vamos dar alguns exemplos, por exemplo. Em 2021 foi publicada a nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela previa uma vacatio legis de 2 anos de adequação, ou seja, ela foi publicada, mas ela só passaria a produzir os seus efeitos plenos depois de até 2 anos, né, da sua entrada em vigor. Por quê? Porque pelo artigo 8º da Lei Complementar 95, é necessário que a sociedade traga um amplo debate sobre aquilo que está sendo tratado. Por quê? Porque a legislação está sendo modificada de forma bastante substancial, né? A lei de licitações, ela é uma lei muito importante. Então, ela precisou de um tempo maior de vacatio legis, um tempo maior para que a sociedade pudesse se adequar àquelas novas normas que foram criadas pelo Congresso Nacional. E aí nós entramos nesse segundo conceito que eu acabei de falar para vocês, que é a vacatio legis. A vacatio legis dispõe do período entre a publicação da lei no diário e a sua efetiva entrada em vigor, tá? Então, a vacatio legis geral é de 45 dias, que está lá no artigo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Entretanto, pode ser que uma lei não tenha vacatio legis, porque pode ser que ela entre em vigor na data da publicação, aí a vacatio legis é 0, ela não existe. Agora, em outras possibilidades, pode ser que a vacatio legis ela seja maior, como foi o caso da lei de licitações, que eu disse para vocês, que teve uma vacatio legis de 2 anos, né? Também, outro exemplo importante na sociedade de vacatio legis, grande que teve, foi também a questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei de 2018, mas efetivamente se passou a ser cobrada a partir de 2020, né? Então, a vacatio legis é este período entre a publicação e a sua efetiva entrada em vigor. E durante este período, o que acontece? A nova norma não é aplicada, ou aplica-se a norma antiga ainda, durante esse período, ou eventualmente fica-se sem a regulamentação esperada também neste mesmo período, tá? Bom, como eu falei para vocês, e nós já tínhamos falado na aula passada, a duração da vigência, ela, como regra, as normas têm vigência indeterminada, ou seja, elas são publicadas, né, e elas produzem os seus efeitos ao longo de todo o período, né, enquanto durar aquela ordem constitucional democrática, ela vai continuar tendo a sua vigência, e, portanto, como regra, também vai continuar tendo validade, né. E aí o artigo 2º fala, ó, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue, né? Eventualmente, tá, a legislação, o legislador, ele pode prever o que a gente chama de modulação dos efeitos da vigência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não é porque foi publicado, por exemplo, um texto de lei, que todo aquele texto de lei vai eventualmente entrar em vigor no momento da sua publicação, ou que todo aquele texto de lei vai entrar em vigor apenas 1 ano ou 2 anos depois. O legislador, ele pode, lá no final do texto, do texto normativo, ele pode, eventualmente, submeter determinados artigos a determinados efeitos. Então, por exemplo, as disposições que tratam dos artigos 1º a 7º entram em vigor imediatamente, as do 8º ao 15º entram em vigor em 60 dias, as do artigo 23 entram em vigor daqui a 1 ano, né? Então, a gente precisa sempre ficar atento, né, a essas modificações, essas modulações dos efeitos da lei. Por quê? Porque além da vigência normal, digamos assim, é necessário a gente verificar se todas aquelas normas jurídicas, elas vão produzir efeitos da mesma forma. Então, na leitura de uma lei, isso é muito importante, né? E mais uma vez eu reforço para vocês, como que a gente descobre, né, qual é a duração, qual é a vigência de uma lei? Primeiro, se não disser nada na lei, no texto da lei, ela vai ter vigência indeterminada, né? Mas, se eventualmente ela for destinada à vigência determinada ou vigência temporária, aí sim é necessário, que o texto da lei preveja isso de forma expressa, tá? E aí, mais uma vez, eu repito para vocês, não quer dizer que necessariamente, porque houve a publicação de um texto de lei, por exemplo, ou até mesmo de uma norma constitucional, que ela vai entrar em vigor no momento da sua publicação em diário. Não, tá?
Então, é sempre bastante importante a gente ficar atento, como profissionais do direito, à questão da vigência da lei, né? Ou seja, a questão de como que essa lei, quando que essa lei vai produzir os seus efeitos e até quando, tá? Até porque, pessoal, essa questão do conflito de leis no tempo, a gente vai verificar depois, ela é muito importante, porque muitas vezes podem existir, às vezes, duas normas jurídicas coexistindo ao mesmo tempo sobre um determinado assunto, né? Uma para fatos futuros, por exemplo, né? E outra para fatos pretéritos, né? Então, por exemplo, a própria lei de licitações que eu dei o exemplo para vocês, que é essa lei, a lei 14.133 de 2021. Ela foi publicada em 2021 com uma vacatio legis de 2 anos, ou seja, ela só seria de aplicação obrigatória 2 anos depois da sua publicação, certo? E aí o que aconteceu? Mesmo 2 anos depois, em 2023, em 30 de dezembro de 2023, que foi quando essa nova lei passou a produzir os seus efeitos, como nós temos um princípio dentro do direito civil que se chama tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato, todos aqueles atos jurídicos que foram produzidos na vigência da lei anterior continuarão a ser regidos pela lei anterior. Ou seja, um edital publicado, um edital de uma licitação, por exemplo, publicado no ano de 2021, né, antes da publicação dessa lei aqui, ele vai continuar se regendo pela legislação antiga, mesmo que a nova lei seja revogada. Então, por isso que é importante a gente sempre estar atentos a quando que a lei ela vai produzir os seus efeitos, no caso concreto ou não, tá? E aí, pessoal, quando que uma lei ela perde a sua vigência? Ou seja, quando que ela para de produzir os seus efeitos, né? Não que ela tenha se tornado inválida necessariamente, mas quando que ela vai passar, ela não vai produzir os seus efeitos? Bom, a primeira possibilidade, pela passagem do tempo, o artigo 2º, nós acabamos de ler aqui da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né? Ou seja, se uma lei for destinada a uma vigência temporária, é uma lei que prevê, por exemplo, a questão da pandemia, né? O auxílio emergencial da pandemia. Era uma lei que previa que haveria o pagamento de um auxílio emergencial enquanto durasse o estado de emergência. Cessou-se o estado de emergência, cessou-se também a vigência daquela determinada legislação, né? De forma que todos os atos após a cessação da vigência, eles, obviamente, não vão poder ser regidos por aquela lei que não mais está vigente, né? No caso do auxílio emergencial, se passou-se o tempo da pandemia, portanto, hoje, por exemplo, ninguém pode solicitar um auxílio emergencial baseado em estado de pandemia, porque nós não estamos mais nesta condição, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, né, é uma revogação de uma lei por outra lei posterior. E isso está também lá no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né? E, basicamente, o que significa a revogação por outra lei posterior? Por exemplo, você tem, hoje, uma lei, e aí, posteriormente, é publicada uma lei que substitui o texto da lei anterior, expressamente, né? Aí, nestas hipóteses, nós temos uma revogação de uma lei por outra lei. Por isso que uma lei ela é revogada. Pode ser que haja essa revogação de uma lei por outra lei posterior, sem problema nenhum, que, aliás, é o que mais acontece, né? Acabei de dar um exemplo, por exemplo, né? Nós tínhamos a Lei 8666, de 1993, que era a lei antiga de licitações, e ela foi substituída pela 14.121 de 2021, ou seja, houve uma revogação da lei antiga por uma lei nova, né? O Código de Processo Civil, lá no ano de 2015, também modificou. Antes, nós tínhamos um Código de Processo Civil de 1973, e em 2015 houve uma nova lei que revogou praticamente toda a lei anterior. Então, nós temos normalmente a revogação de uma lei por uma lei posterior como regra, tá? E aí, essas revogações, pessoal, elas podem ser expressas, tá? Que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês, quando uma lei nova determina expressamente, especificamente, a revogação da lei anterior, tá? Que é o artigo 2º, parágrafo 1º, ali no início do parágrafo 1º, ele fala justamente isso, tá? E normalmente a regra é que haja essa revogação expressa, né? Então, nós temos normalmente assim, quando vocês olharem algumas leis, porque nem todas as leis são bonitinhas, exatamente, né? Existem muitas leis que são também criadas, inclusive, como uma forma de emendar leis que já existem, né? Então, você tem uma lei X e aí você vai criando novas legislações que vão modificando uma outra lei anterior.
Isso é possível, né? E essas modificações vão sendo introduzidas naquele texto original. E aí, normalmente, nessas normas modificadoras, que a gente pode chamar assim, lá também, eventualmente, vão haver expressamente quais artigos vão ser revogados, né? Em virtude da criação de um novo texto, sem problema nenhum, tá? A revogação expressa, ela é digamos assim, a regra, tá? Mas como nós temos uma legislação gigantesca, pode acontecer que a revogação ela seja do tipo tácita, ou seja, ela é uma revogação indireta, não é uma revogação que você pode claramente ler no texto, tá? E é o que diz também lá no artigo 2º, parágrafo 1º, parte final, tá? Infine significa parte final da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E aí nós temos dois tipos, né? Nós temos, primeiro, que uma lei nova, quando uma lei nova dispõe de maneira diferente sobre um assunto que está na lei anterior, nós temos um conflito de interpretações. Aí, neste conflito de interpretações, nós normalmente vamos nos valer da lei nova, porque se presume que a lei nova possui mais legitimidade popular, porque ela veio depois, justamente, tá? Então, pode ser que não haja uma revogação expressa ali no texto da lei, pode ser que não seja dito nada, pode ser que não tenha nenhuma revogação de disposição em contrário, revoga-se o artigo 2º, 4º e 5º da lei anterior. Pode ser que não diga nada. E aí, nessas hipóteses, nós vamos ter dois textos de lei, digamos assim, né, duas normas jurídicas, cujo texto está em conflito. E aí, qual que nós vamos aplicar? A nova, porque a regra é que a lei posterior revoga a lei anterior. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E, claro, o segundo ponto é basicamente parecido com esse primeiro que eu falei para vocês. É que se uma lei nova disciplina novamente assuntos abordados na lei anterior, presume-se também que a lei posterior revoga a anterior, mesmo que não haja uma revogação expressa nesse sentido. Mas é importante que se diga que nós precisamos analisar, no caso da revogação tácita, o contexto de aplicação da lei. Por quê? Porque pode acontecer, por exemplo, de não haver um conflito de fato entre essas legislações, né? E aí vai caber a quem, por exemplo, dizer que não há este conflito? Ao Poder Judiciário, obviamente, né? Que vai ser, com certeza, instado a se manifestar sobre qual a lei que vale no caso desse conflito temporal existente entre duas leis, tá? Se houver uma revogação parcial, nós chamamos de derrogação, e se a revogação for total, nós chamamos de aberrogação, tá? São apenas termos técnicos aqui. E aqui vocês já estudaram também que o artigo 2º, parágrafo 3º da nossa legislação, ela veda o que a gente chama de repristinação, né? Então, se você tem uma norma A, uma norma B e uma norma C, tá? Você tem uma norma A que é revogada por uma norma B, certo? Portanto, em tese, a A, ela deixa de valer e está valendo a B. Se depois, mais tarde, o Congresso edita uma lei C que revoga a lei B, a lei A não vai, veja bem, a lei A não vai voltar a ter a sua vigência, não vai voltar, tá? Então, isso é repristinação, isso é vedação à repristinação. Tá? Repristinação é o quê? Se você tem uma norma C que revoga uma norma B, a norma A não volta a ter a sua vigência. Tá? Isso é bem importante. Por quê? Porque o princípio no direito brasileiro é que a lei posterior sempre revoga a lei anterior. Tá? Salvo se, obviamente, se tratarem de matérias diferentes ou se não houver um conflito entre essas leis, certo? Bom, passada essa pequena revisão a respeito da vigência da lei, nós falamos da validade e vigência, agora nós vamos falar da eficácia, né? A eficácia, ela se confunde um pouco com a validade, né? Porque a eficácia da lei é o quê? É a aptidão ou a capacidade que uma norma jurídica tem de produzir efeitos no mundo concreto, né? E aí, quando que uma lei ela começa a ser eficaz, portanto, ela começa a ser eficaz com a entrada em vigor, né? Se ela entra em vigor, ela vai ter a sua eficácia imediata e geral. Está lá no artigo 6º, tá?
Como assim? Isso quer dizer que a lei, quando ela é publicada, ela vai atingir a todos, né? Nós estudamos que uma das características da norma jurídica é justamente, né, a sua abstratividade, né? Também a sua generalidade, mas principalmente a abstratividade. Isso quer dizer que o quê? Que ela os seus efeitos, eles são abstratos e atingem de forma geral toda a coletividade, né? Então, a eficácia da lei, ela, como regra, terá uma eficácia geral e limitada. Se, eventualmente, a sua eficácia for contida, ou seja, se a produção de efeitos dessa lei, ela deverá se dar em apenas um fato, ou um determinado fato jurídico, ou numa determinada situação, isso precisa ficar expressamente escrito na lei, tá? E isso é bem importante. Por quê? Porque pode ser que haja a publicação de uma lei cuja eficácia seja imediata e geral, ok? Mas também pode ser que lá dentro da lei alguns artigos tratem de uma eficácia mais restritiva. Ou seja, determinados artigos daquela lei, por exemplo, vão se aplicar apenas a alguns ou a outras, algumas ou outras pessoas, tá? E aí o artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal, tá? Ele traz também uma condicionante da produção de efeitos, além disso que eu falei para vocês. E esse artigo 5º, inciso 36 é muito importante, porque ele diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Mas, afinal, o que é direito adquirido, o que é ato jurídico perfeito e o que é coisa julgada? Bom, ato jurídico perfeito, pessoal, está lá no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Introdução. Ato jurídico perfeito é o ato validamente realizado segundo a lei vigente do tempo. Ou seja, o direito já foi exercido, todos os atos necessários à concretização do direito já foi praticado. Por isso que nós temos essa regra do tempo rege o ato. Nós temos isso lá no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Aí, como regra geral, tá, nós temos o princípio da irretroatividade da lei material, justamente por causa do tempo rege o ato, tá? Ou seja, como regra, uma lei nova não alcança os fatos produzidos antes da sua vigência. Por exemplo, eu acabei de dar o exemplo para vocês. A lei de licitações antiga é de 93. Uma lei nova foi publicada em 2021. Então, pensem comigo, por exemplo, uma licitação lançada no ano de 2020. Quando ela foi lançada, essa licitação, esse ato administrativo, ela estava se regendo por uma lei de 93. E aí, mesmo que este ato se perpetue ao longo do tempo, mesmo que essa licitação, ela, por exemplo, termine em 2024, ou seja, mesmo que ela continue para além, tá, da entrada em vigor da nova lei, pelo princípio da irretroatividade e do tempo rege o ato, tá, lá do artigo 24, aquele ato jurídico que foi produzido lá atrás vai continuar sendo regido por aquela lei, tá? Nós só temos duas exceções dentro do direito brasileiro a esse princípio da irretroatividade, tá? Nós temos a exceção das leis processuais, ou seja, todas as leis processuais, tá? Quando a lei ela tratar de matéria processual, processo civil, por exemplo, tá? Processo do trabalho, a lei nova se aplica a processos em andamento. Ou seja, se eu tenho um processo que é lá de 2010, que era o CPC antigo, por exemplo, Código de Processo Civil antigo, e esse processo se arrasta até hoje, a partir de 2016, que foi quando o novo CPC entrou em vigor, vai começar-se a se aplicar a nova lei processual, não prejudicando os atos já realizados até aquele momento, não vão ser considerados como nulos, mas dali para frente vai ser utilizado a nova lei. Então, ao contrário do exemplo da lei de licitações que eu dei anteriormente, que a produção de efeitos da lei antiga vai se perpetuar no tempo até que aquele ato seja concluído, se for um caso de direito material, no caso do direito processual, não. No processo, não. Entrou em vigor uma nova lei processual, ela, como regra, já se aplica imediatamente, tá?
No ordenamento jurídico podem existir outras exceções, tá? O STF eventualmente pode conferir interpretações diferentes a outras leis. Tem a lei da improbidade administrativa também, mas isso é uma questão muito específica. A regra é tempo rege o ato, tá? Isso quer dizer que não há, que a lei nova não retroage a atos já realizados. E se os atos eles estão em andamento, se for um ato de direito material, aquela lei ela vai ser utilizada até que aquele ato se termine, tá? Exceto se for lei processual, que aí se aplica imediatamente a todos os processos em andamento, tá? Sem problema nenhum. E existe também aquele princípio, né, que é a retroatividade da lei penal mais benéfica também, né? Então, se você você está sendo acusado de um determinado crime, e aí vem uma lei penal mais benéfica, por exemplo, que diminui a pena, né? Essa lei penal mais benéfica, ela vai retroagir a favor do réu, tá? Mas isso é porque está expressamente previsto lá no artigo 5º, tá? Inciso 40 da Constituição Federal e também lá no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Então, por força expressa da legislação específica da legislação penal, nós temos aqui o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, tá? E aí, o que eu acabei de falar para vocês a respeito da produção de efeitos posteriormente de uma lei já revogada é o que a gente chama também de ultratividade, né? Ou seja, uma lei revogada pode eventualmente ser aplicada para casos que ocorreram durante a vigência de uma nova lei, por exemplo, tá? Mas essa aí é a exceção. O que é importante que vocês saibam é que a regra do direito processual, do direito material, é que o tempo rege o ato e que, portanto, se você tem um ato que começou sob o guarda-chuva de uma determinada lei, é sob aquela determinada lei que ele vai ser finalizado, tá? Exceto se for uma lei processual, certo? O segundo, digamos assim, o segundo impeditivo, tá, de uma eficácia da produção de efeitos de uma nova lei é o direito adquirido, que está lá no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Quer dizer que o quê? Quer dizer que se eu, durante a vigência de uma determinada norma jurídica, tá, já tiver disponibilidade sobre um direito, tá, mesmo que eu não o tenha exercido, uma nova lei que modifique aqueles fatos sobre os quais eu teria direito, não vai afastar o meu direito, porque eu não o exerci lá atrás. Isso é uma questão de segurança jurídica. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Isso aqui acontece bastante no direito previdenciário, por exemplo, né? Então, por exemplo, assim, se uma pessoa em 2022 adquire o direito à aposentadoria com base nas regras que estavam vigentes no ano de 2022, mesmo que lá em 2024 ela não tenha se aposentado, não tenha entrado com o pedido, e que lá em 2024 venha uma norma, uma lei que revogue aquelas disposições, por exemplo, ou que modifique as regras da aposentadoria, o fato de lá em 2022 ela já ter cumprido com os requisitos para se aposentar, não vai fazer com que ela perca este direito em virtude de uma nova lei. E aí, enquanto ela puder exercer o seu direito, mesmo que seja de 3, 4, 5 anos, ela vai poder exercer o seu direito com base no direito que ela adquiriu lá atrás, tá? Então, o direito adquirido ele é bastante importante. Por quê? Porque também ele, de alguma forma, ele é um desmembramento do princípio tempo rege o ato, tempus regit actum. Por quê? Porque você vai analisar um determinado direito de um sujeito com base na legislação e com base nas normas jurídicas existentes na época dos fatos, né? Então, mesmo que venha uma norma posterior que revogue aqueles fatos anteriores, isso não vai afastar o direito que aquela pessoa tem de adquirir um direito, tá? Por isso que a gente diz que direito adquirido é um direito que, em algum momento da vida, o sujeito cumpriu com os requisitos da lei vigente para tê-lo, mas ele ainda não exerceu. E aí, posteriormente, uma lei nova revoga ou modifica aquela lei anterior. Mesmo que ele não tenha exercido naquele primeiro momento o seu direito, e mesmo que haja uma lei que modifique ou revogue, ele já tem o seu direito garantido, porque ele tem um direito adquirido, tá? E o direito adquirido, claro,
vem do quê? Do princípio da segurança jurídica, né? Trazendo estabilidade, confiança e obedecendo, obviamente, ao princípio da boa-fé, tá? Mas, pessoal, direito adquirido não é expectativa de direito, tá? O direito adquirido, ele é um fato consumado. Ou seja, eu preenchi em 2022 todos os requisitos da lei da época de 2022 para me aposentar. Eu tenho esse direito. A expectativa de direito ela é diferente. Ah, por exemplo, se lá na época me faltava um determinado período para me aposentar, eu teria uma mera expectativa de um direito de aposentadoria. Aí nós precisamos analisar o que a nova lei vai falar para verificar se a gente consegue fazer o que a gente consegue aplicar daquela lei antiga no caso novo. Mas nesse caso não existiria direito adquirido. Ou seja, o direito adquirido é um direito consolidado, ainda que ele não tenha sido exercido. Tá? Então isso é bem importante. Você precisa ter cumprido com todos os requisitos para você adquirir o seu direito, ainda para você, aliás, para você exercer o seu direito, tá? Isso é bem importante. E o terceiro conceito é o conceito de coisa julgada, tá? De forma geral, coisa julgada está lá no artigo 502 do Código de Processo Civil, mas ele também está no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Coisa julgada, pessoal, é uma qualidade da decisão judicial, tá? Que torna essa decisão indiscutível. Você não pode mais discutir o mérito daquela determinada decisão judicial, tá? Basicamente, a coisa julgada se forma quando você tem um processo, você passa por todas as fases do processo, você tem uma sentença. Aí a sentença cabe recursos, né? Aí você vai recorrendo, 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 recorrendo. Aí chega um momento em que você ou não tem mais recurso ou não recorre mais. E a partir desse momento em que não há mais recurso ou que você não recorre mais, forma-se o que a gente chama de coisa julgada, ou seja, a impossibilidade de você rediscutir aquela determinada matéria. Ou seja, os fatos e o direito discutidos naquele processo são imutáveis, não podem mais ser mudados. Isso é a coisa julgada. Também tem a ver com a segurança jurídica. E por que uma lei nova ela não afeta a coisa julgada? Por quê? Porque a coisa julgada ela é uma característica justamente que torna as decisões judiciais de mérito, né, definitivas, imutáveis, porque as sentenças ou os acórdãos, as decisões judiciais, elas analisam aqueles fatos e aqueles direitos com base na legislação vigente na época em que foi julgado. Ou seja, não pode vir uma lei nova, como regra, modificar um entendimento que já foi discutido e que já está consolidado. Por exemplo, pensem comigo, um exemplo. Se eu ganho uma ação de cobrança de um contrato de compra e venda de 100 mil reais. Ganhei. Não tem mais recurso, não tem nada, tem sentença. É só executar a sentença. Aí, depois que a sentença foi feita e que houve a coisa julgada, vem uma lei que proíbe, por exemplo, a indenização por danos materiais em contratos de compra e venda. Veja bem, essa lei nova, ela não vai ter uma eficácia geral e ampla. Por quê? Porque ela precisa respeitar as coisas julgadas, todos aqueles processos sobre os quais já se operou essa qualidade de imutabilidade. Portanto, no meu processo em que eu ganhei danos materiais, que eu entrei com uma cobrança e ganhei 100 mil reais, eu vou poder executar ele normalmente. Por quê? Porque a lei nova não afeta a coisa julgada, não afeta o direito que eu adquiri dentro da sentença que foi julgada. Então, isso é também bastante importante, tá? Coisa julgada é isso, ela torna indiscutível aquela decisão. Pode vir 40 mil leis depois. Como regra, não vai se modificar essa coisa julgada, tá bom? Vamos lá, então, pessoal.
Agora, na segunda parte da nossa aula, que nós finalizamos esse estudo geral aí da norma jurídica e de alguns aspectos objetivos da lei, vamos entrar um pouquinho na interpretação do direito e tentar trazer para vocês um pouquinho dos critérios que, na prática, nós nos utilizamos, né, para aplicação do direito, né? Enquanto nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, pessoal, como regra, a gente não pensa nessas metodologias. Por quê? Porque é tudo muito fluido, né? O pensamento, ele é uma construção, ele é uma construção constante e dinâmica. A gente não fica pensando, nossa, agora vou interpretar assim, agora vou interpretar daquela forma. Mas é importante que vocês entendam, pelo menos, o conceito geral de como se extrai a interpretação de normas jurídicas, ainda que de forma bastante geral, para que vocês, se um dia se depararem com isso, vocês possam ter o conhecimento necessário para falar sobre, tá? Pessoal, como nós falamos lá atrás, né, num dos conceitos de direito, quando nós falamos de direito como sinônimo de ordenamento jurídico, nós falamos que o ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto de normas jurídicas, ele busca sempre ter uma unidade e uma coerência, certo? Porque senão as pessoas, inclusive, elas não vão saber quais condutas seguirem no caso concreto. Se nós dissermos, por exemplo, que as normas são regras de conduta, por exemplo, né, em que são prescritas determinadas ações que as pessoas devem seguir, isso tudo precisa ser muito claro, né, a sociedade precisa deixar isso tudo muito claro. Só que Norberto Bobbio, quando tratou do assunto, ele trouxe muito bem que, às vezes, podem acontecer o que a gente chama de antinomias, tá? O que são antinomias? Basicamente, antinomia, antinorma, quer dizer conflito entre duas ou mais normas jurídicas que pertencem ao mesmo ordenamento jurídico e que, portanto, são incompatíveis entre si, tá? E aí, portanto, para esse conflito de normas que são incompatíveis, porque pode acontecer no caso concreto, tá? O Bobbio, ele traz três critérios, tá? O primeiro critério é o critério hierárquico, tá? Ou seja, a norma jurídica de hierarquia superior deve prevalecer sobre a inferior. Então, por exemplo, quando que nós vamos utilizar a interpretação ou o critério hierárquico para a solução de um conflito de normas? Quando nós estivermos diante de uma norma constitucional e de uma lei complementar, por exemplo. Nós estudamos na aula passada que a norma constitucional, ela possui uma hierarquia superior à lei complementar, né? Então, quando nós estivermos diante de normas que são de hierarquias diferentes, é tranquilo. Outra questão, uma portaria contra uma lei ordinária. Uma portaria, ela é uma norma infralegal. E uma portaria é uma norma infraconstitucional, mas que está acima das portarias. Portanto, você deve seguir a legislação, a lei ordinária, e não a portaria, mesmo que não haja algo expressamente dito sobre o assunto. Só que isso, pessoal, só serve para quando nós tivermos conflitos entre duas normas de hierarquias diferentes, porque pode acontecer, por exemplo, de você ter um conflito entre duas leis complementares, duas leis ordinárias, ou uma lei complementar e uma lei ordinária, ou uma portaria com uma circular. Então, percebam, quando nós estivermos dentro de normas de mesma hierarquia, o critério hierárquico não vai funcionar, porque uma não se sobrepõe à outra. E aí nós temos dois critérios que nós utilizamos nessas hipóteses. O primeiro é o critério cronológico, em que a norma jurídica mais recente prevalece sobre a mais antiga. Então, se houver um conflito entre duas leis ordinárias que tratam de temas similares, ainda que não tenha havido aquela revogação parcial lá atrás, revogação tácita, você vai aplicar normalmente a lei mais nova na interpretação daquele fato, não a lei mais antiga, porque elas estão na mesma hierarquia. Então, você precisa utilizar esse critério cronológico. Mas e se, eventualmente, o critério cronológico não for possível de ser utilizado, por qualquer motivo? Ou você pode utilizar o critério cronológico junto com o critério da especialidade, que é o terceiro critério, que eu acredito que seja, junto com o hierárquico, mais utilizado. O hierárquico e o da especialidade. O da especialidade diz que a norma especial, a lei especial prevalece sobre a lei de caráter geral.
uma lei de caráter especial, normalmente, ela é uma lei mais regulamentadora, já é uma lei que esmiuça melhor o tema. Então, pensem comigo, por exemplo, o Código Civil, ele pode ser considerado, como regra, uma norma de caráter geral. E ele trata de forma geral lá, de 23 tipos de contrato. Só que, eventualmente, pode ser que exista uma lei, que venha uma lei que traga mais algumas regulamentações, por exemplo, a respeito de um contrato de permuta. O contrato de permuta tem só 2 artigos no Código Civil. Ele não trata, não tem mais. E aí, se vier uma lei especial, digamos assim, que trate sobre o assunto, você vai utilizar essa lei especial, que é mais específica sobre esta lei geral. Tá? Então, o critério da especialidade ele é bastante importante também para a solução desses conflitos entre as normas jurídicas. Tá? Mas e quando não houver uma legislação específica? Nós já tratamos disso também, porque pode ser que não haja antinomia, como nós vimos aqui, mas também pode ser que determinados fatos sociais existam e que não haja uma regulamentação por parte do Poder Judiciário. Só que mesmo havendo essas lacunas ou essas omissões, se o Poder Judiciário ele for instado a se manifestar, se for rompida a inércia da jurisdição, ele é obrigado, né, a entregar uma tutela de mérito, uma tutela satisfativa, capaz de atender aquele direito de ação. E aí, nessas hipóteses, portanto, o juiz vai fazer o quê? Pelo artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Como não existe uma antinomia, porque não existe norma sobre o assunto, o juiz vai ter que julgar de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, que são fontes do direito secundárias, como nós vimos lá nas fontes do direito. Tá? E aqui eu trago para vocês alguns dispositivos de lei que replicam justamente o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Olha só, o artigo 140 do CPC, do Código de Processo Civil, fala que o juiz não se exime de decidir sob alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Ó, o artigo 8º da CLT, trabalhista, tá? A Justiça do Trabalho, na falta de disposições, decidirão conforme o caso, por jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas do direito, tá? Ou ainda de acordo com os usos e costumes, direito comparado, possível. O Código Tributário Nacional, que rege as relações jurídicas tributárias, fala também, ó, na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente na ordem indicada. Inciso 1, analogia. Então, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ele traz essa diretriz genérica, geral, que é replicada em diversos institutos jurídicos, tá? E o fato de existir esses artigos aqui, o fato do artigo 4º existir, torna, inclusive, legítima a utilização de costumes, de analogia e princípios gerais do direito para o julgamento de um caso, sem que isso fira, por exemplo, a legalidade, porque o princípio da legalidade é importante, né? O juiz, ele precisa ter uma atuação vinculada, ele não pode ter uma atuação discricionária. O que quer dizer uma atuação vinculada? É que ele precisa se ater à legislação, ele precisa atuar de acordo com o que a lei diz, ele não pode atuar ao seu bel prazer, né? Que o fato de existir uma norma jurídica que chancela, que corrobora, que confirma a possibilidade de aplicação de analogia, costumes e princípios gerais do direito, o fato dela existir faz com que o juiz, nessas hipóteses, então, não esteja incorrendo em ilegalidade, que é bem importante também, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá, de jurisprudência em que se admitiu a aplicação analógica, tá, ou seja, a aplicação de uma lei para um fato que não está previsto nessa lei, mas que pode ser regulamentado por aquela lei, tá? Que vocês podem ler depois também com calma, quando vocês estiverem estudando para a nossa prova, tá bom? E aí nós vamos seguir, então, para justamente os critérios de hermenêutica e interpretação do direito, tá? Hermenêutica, ó, vem do grego hermeneuem, né, que significa interpretar, né? E vem do deus Hermes, e o deus Hermes é considerado o intérprete da vontade divina, então ele era um interpretador, tá? Na nossa prática, a hermenêutica, ela visa estabelecer princípios, critérios, métodos, tá? E orientar de forma geral como que nós vamos extrair o sentido
de um determinado texto e aplicá-lo no caso concreto, tá? Porque também é, obviamente, que nós precisamos... O direito, ele é uma ciência, e a ciência se utiliza de métodos, de uma metodologia, né? E essa metodologia, ela deve ser totalmente descrita, né? Para que ela possua uma validade científica, né? Então, o direito como ciência do direito, que também é uma ciência, isso que a gente está fazendo aqui é estudando uma ciência, né? Ele precisa ter muito bem descrito quais são as metodologias de extração da interpretação das normas jurídicas, tá? E como eu falei, embora na nossa prática jurídica nós não tenhamos digamos assim, a rotina de pensar assim, não, aqui eu vou aplicar essa interpretação, aqui eu vou aplicar lá, isso se torna muito constante na nossa vida enquanto nós continuarmos sendo aplicadores do direito, interpretadores do direito, né? E aí, portanto, pessoal, a hermenêutica ou a interpretação do direito, a hermenêutica, ela tem 3 funções, basicamente. Tá? Ela tem a função interpretativa, que é o que normalmente a gente se utiliza, que é extrair o sentido daquela lei ou da norma constitucional. Ela tem a função integrativa, porque é através da interpretação também que nós suprimos as lacunas dos sistemas jurídicos, tá? E ela, claro, também tem a função de aplicação do direito, que é o que a gente chama de subsunção da norma ao fato, do fato à norma, perdão. Tá? Que é o quê? Que é a aplicação daquela norma sobre um determinado fato. Então, essa é a tripla função da hermenêutica. Primeiro, nós extraímos um sentido daquela lei. Como que nós vamos extrair esse sentido? De que forma nós vamos extrair? Aí, com esse sentido, de forma abstrata, nós vamos pegar e vamos aplicá-lo nos casos concretos, né? Inclusive verificando se não existe a necessidade de se utilizar nesse sentido em casos em que aquela lei especificamente não regulamentou de forma específica, tá? E é para isso que nós estudamos a hermenêutica, tá? Então, a hermenêutica, ela possui essa equação aqui, tá? Ela tem que trazer efetividade ao direito, ela tem que trazer coerência ao direito, tem que trazer unidade ao direito, né? E a hermenêutica, ela justamente traz a seguinte questão, né, quando nós formos interpretar uma norma jurídica. Porque a norma jurídica, ela possui intrinsecamente, né, determinados valores que ela quer proteger, fatos e valores, né? Lembram da teoria tridimensional do direito? Fato, norma e valor, certo? Então, a gente sempre tem que pensar na hermenêutica. Quais são os fatos que aquela norma jurídica visa proteger e quais são os valores que ela visa proteger. Extrair disso tudo, tá? E Aristóteles, inclusive, tratando sobre a interpretação das normas do direito em geral, ele fala que a maior virtude humana é a temperança. Ele fala isso em Ética Nicômaco. É o meio termo. Então, a interpretação, normalmente, ela vai por esse caminho, pelo caminho da racionalidade, da temperança, do meio termo, né? Quais são os fatos, quais são os valores que a gente quer proteger, né? E a gente faz essa interpretação aplicando nos casos concretos, evidentemente, né? Então, a interpretação do direito, uma das funções da interpretação do direito da hermenêutica é a aplicação do direito. Está aqui, ó, função 3, né? E, no fim das contas, é para isso que a gente interpreta. A gente determina um sentido, extrai um sentido e aplica esse sentido no caso concreto. Em todos os momentos, no direito do trabalho, no direito tributário, no direito civil, porque no fim das contas nós trabalhamos com fatos e fundamentos jurídicos, né? Que é, inclusive, digamos assim, um dos órgãos vitais de uma petição inicial, que é, por acaso, a expressão máxima do direito de ação de um indivíduo, né? Então, a hermenêutica, ela se faz importante nesse sentido sempre, né, pessoal? E quem interpreta a lei, pessoal, somos nós. Quem interpreta a norma jurídica somos nós. Quem atribui sentido à norma jurídica somos nós. O legislador, ele cria as normas, ele cria as leis de forma genérica, baseado
naquelas características que nós estudamos lá atrás, 2 aulas atrás. Mas quem, de fato, vai fazer com que o direito seja dinâmico, quem, de fato, vai buscar o que aquele legislador quis trazer e quais são os fatos que aquela norma jurídica pode abarcar, é o intérprete do direito, é o aplicador. Por isso que é importante vocês se aterem a essas 2 equações aqui. O legislador, o que o legislador faz? O legislador, ele pega valores da sociedade, tá? Aplica esses valores a determinados fatos e cria uma norma jurídica, certo? Teoria tridimensional do direito. É isso que o legislador faz. E o intérprete, nós, o que nós fazemos? A gente parte de uma norma jurídica, do qual a gente pode extrair um fato, e dos fatos esses que a gente consegue extrair um valor. Né? Se nós pegarmos lá o artigo 186 do Código Civil, né? Aquele que cometer um ato ilícito contra outro terá a obrigação de indenizar. Basicamente, é a cláusula geral de indenização, por danos morais, por exemplo, e materiais. Nós temos lá o artigo 186, que é uma norma jurídica. No nosso caso concreto, nós vamos ter um fato, por exemplo, um acidente de carro. Então, nós vamos aplicar essa norma jurídica, o artigo 186, ao acidente de carro. E aí, aplicando essa norma ao acidente de carro, a gente consegue extrair valores do porquê que nós conseguimos aplicar aqui. Por que eu vou aplicar essa norma ao acidente de carro? Quais são os valores que eu quero proteger aqui? Bom, eu quero proteger o valor integridade física, eu quero proteger o valor saúde, eu quero proteger o valor propriedade, eu quero proteger o valor direito de ir e vir, né? Então, existem essas 2 equações aqui que são muito importantes no caso concreto, para a gente poder justamente determinar qual é o sentido, como que nós vamos aplicar, como que nós vamos interpretar uma legislação. Né? E interpretar, portanto, é justamente essa expressão máxima do direito. Né? No fim das contas, vocês estão na faculdade de Direito para aprender a aplicar a lei. Claro, para saber onde ela está, mas principalmente como aplicá-la. Porque se for só para saber onde ela está, qualquer um pode ler de casa, né? Ninguém precisa estar na faculdade. Mas, para a gente poder entender como aplicá-la, a gente precisa estudar, de fato, quais são os métodos de interpretação do direito, tá? Bom, então, assim, por que nós vamos interpretar o direito, como eu falei para vocês, né? A interpretação do direito visa trazer, principalmente, a segurança jurídica, né, pessoal? Num primeiro momento. Mas a finalidade, como eu falei para vocês, da hermenêutica, da interpretação do direito, é entregar, é o 2 aqui, ó, entregar o bem da vida postulado pela pessoa que se diz sujeito ativo de uma relação jurídica, na medida exata daquilo que o legislador deu. É para isso que serve. Né? Nem mais, nem menos. O que é justo, o que é previsto na norma jurídica. Porque a atuação do intérprete da norma jurídica, principalmente aqui no caso do juiz, ela deve ser, como eu falei, vinculada ao sistema jurídico. Ela não pode sair do nada. Então, o juiz ele não pode dar nem mais e nem menos. Ele tem que dar para aquela parte que diz que é sujeita ativa de um bem da vida, da parte que se diz com direitos, ele tem que dar na exata proporção do que ela pede, claro, de acordo com o pedido dela, mas também e principalmente de acordo com a legislação geral. Né? O juiz ele não pode inventar. Né? Por isso que hoje em dia, inclusive, é muito criticada a utilização de inteligência artificial, por exemplo, como metodologia, como recurso para elaboração de decisões e até de petições. Porque, de alguma forma, pode ser que ela afete essa segunda, digamos assim, essa segunda proposta da hermenêutica, que é entregar o bem da vida na exata medida da legislação. Né? A não ser que você entenda muito bem de inteligência artificial e consiga alimentar a sua inteligência artificial de modo a ter essas limitações. Né? Mas do contrário, não. Tá? E aí, pessoal, nós vamos diretamente para os métodos de interpretação. Né? Nós vamos diretamente para os métodos de interpretação, ou seja, primeiro, nós vamos estudar quais são as fontes de interpretação. De onde nós
extraímos a interpretação. Segundo, nós vamos estudar os meios de interpretação. Ou seja, a partir daquelas fontes, como que nós extraímos um sentido. E a terceira é quanto ao resultado, ou seja, extraindo aquela determinada interpretação. Ela vai poder ser utilizada na medida, para mais, para menos. Nós vamos estudar cada uma delas agora. Vamos lá. Onde nós encontramos as interpretações? Então, nós temos 3 fontes dos métodos interpretativos. Nós temos as chamadas autênticas, as doutrinárias e as judiciais. Tá? Quais são as fontes autênticas, pessoal? A interpretação autêntica é aquela dada pelo Poder Judiciário, ou por aquele que editou a lei. Por que ela é autêntica? Porque quem possui, dentro do, por exemplo, do Estado brasileiro, quem possui a legitimidade para criar leis é o Poder Legislativo. Então, ele é o autêntico detentor desse poder, né? Que lhe é conferido pelo Poder Constituinte, derivado. Logo, se esta é a função dentro do Estado, do Poder Legislativo, lá estão as fontes autênticas, que é a própria lei, justificativas de projetos de lei, exposições de motivos de leis. Então, sempre que nós estivermos lendo a lei, ou sempre que nós estivermos lendo materiais que são editados e criados pelo Poder Legislativo com força de lei, nós estamos diante de uma fonte autêntica, porque nós estamos na fonte primária. Ninguém interpretou, nós estamos diretamente na origem, que é a fonte autêntica, Poder Legislativo, tá? Aí nós temos também as chamadas fontes doutrinárias, que são extrações de sentido realizadas e feitas pelos chamados doutrinadores, né? Que são os cientistas do direito, estudiosos, que possuem conhecimento técnico e jurídico, né? E essas interpretações vocês encontram em livros, em tratados, manuais, teses, ou seja, tudo aquilo que não for uma fonte autêntica, tá? Toda pessoa que escreve, toda pessoa que cria conteúdo jurídico na sociedade civil em geral, pode ser uma fonte doutrinária. Quando vocês forem fazer um trabalho científico de vocês podem ir lá nas fontes autênticas, ou seja, extrair um sentido ou pegar a legislação, pegar uma norma jurídica a partir da legislação, ou vocês podem ir atrás de livros, que são fontes doutrinárias, né? E aí nós também temos as chamadas fontes judiciais, que são justamente as interpretações realizadas por quem aplica a lei, pelo judiciário, né, pessoal? Então, a fonte judicial, digamos assim, ela é muito interessante, porque ela normalmente confere sentido e alcance na prática das normas jurídicas, né? Por todas as características que uma decisão judicial tem, né? Então, vinculatividade, dependendo do tipo de decisão, a coisa julgada, tá? Então, onde que nós podemos encontrar as interpretações, portanto? Nós podemos encontrar as interpretações na lei, que são as autênticas, nós podemos encontrar interpretações na doutrina, que é a produção científica, e nós podemos encontrar a interpretação também nas decisões judiciais, sentenças, acórdãos, decisões, etc. Tá? E aí nós vamos para os meios de interpretação, né? Como que nós interpretamos a legislação? Tá? Bom, a primeira forma de você extrair uma interpretação, e aí nós podemos utilizar esses meios de interpretação normalmente nas fontes autênticas e judiciais, né? Porque as doutrinárias também, né? Você pode se basear, mas um pouco menos. Normalmente nas autênticas e nas judiciais. Então, como que nós vamos extrair o sentido? De que forma? Como eu sento e leio aqui, como que nós vamos, a partir de um texto de lei, extrair o que a gente quer de sentido ali? Bom, primeiro, através da chamada interpretação gramatical, também chamada de literal ou filológica, tá? Filós vem de palavra, né? Então, interpretação das palavras, tá? Uma coisa que é importante a gente não precisa se utilizar apenas de um método de interpretação no caso concreto. Você pode se utilizar de mais de um método, o que é super válido, né? Então, você vai interpretar
de acordo com você vai extrair um sentido com uma interpretação, mas aí você pode também utilizar uma outra interpretação para extrair um outro sentido. A interpretação gramatical, pessoal, é aquela que normalmente é mais defendida hoje na nossa sociedade atual, que é basicamente fazer um cara crachá, né? É ler o que está escrito e extrair o sentido a partir da semântica da língua portuguesa, do dicionário, o que cada uma daquelas palavras quer significar, sem se importar necessariamente com o contexto, sem se importar necessariamente com valores. É uma interpretação bastante, digamos assim, limitada, porque ela se baseia única e exclusivamente na leitura propriamente do texto da lei, na leitura e na interpretação gramatical de cada um dos vocábulos, né? E é exatamente o que a gente traz aqui, ó, que eu trago para vocês, que essa metodologia, ela foi introduzida lá na escola da exegese. Lembra que nós estudamos os chamados juízes boca da lei? Não existe uma subjetividade na interpretação da lei. Você não considera aqui valores, né? Então, assim, é uma interpretação bastante limitada. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma interpretação que traz uma segurança jurídica, porque é basicamente um cara crachá. Você leu, você interpretou, né? Ela é utilizada bastante, normalmente, como um primeiro método, né? Quando você, por exemplo, você pega um determinado artigo da lei e você faz uma primeira leitura. Ali numa primeira leitura, você faz uma interpretação gramatical, porque você vai ler e você vai ver o que está escrito ali, né? E aí você vai atribuir um sentido geral ali no primeiro momento, sem se importar necessariamente com valores, sem se importar necessariamente com a legislação sistemática, que a gente chama, ou seja, com outras leis. Tá? Então, ela é uma metodologia de interpretação bastante focada nesse sentido, tá? Bastante focada na palavra em si, né? E não num contexto que acredito que hoje em dia seja mais interessante para a gente, tá? E aí, pessoal, nós temos o segundo tipo de interpretação, que é a chamada interpretação racional ou lógica. Tá? Que é o quê? Ela utiliza argumentos lógicos sem necessariamente se utilizar de um elemento externo, né? Então, você vai interpretar a norma dentro da própria norma jurídica. O que isso quer dizer? O que é sem o auxílio de um elemento externo? Digamos assim, sem o auxílio da tua visão subjetiva, por exemplo, sobre aquela questão, ou sobre a visão subjetiva de um doutrinador. Nós vamos analisar os fatos aqui de uma forma bastante objetiva também. Nós vamos analisar a legislação de uma forma bastante objetiva. Tá? Então, você vai analisar, digamos assim, você vai interpretar uma norma jurídica de acordo com aquilo que a própria norma jurídica, que o próprio contexto de criação daquela lei nos dá. Né? E aí nós temos, num primeiro momento, dois tipos de interpretação lógica ou interpretação racional. A chamada mens legis e a chamada mens legislatoris. Tá? A interpretação mens legis é uma análise direta da lei pela lei. Ela é quase que uma interpretação gramatical. Tá? Por quê? Você desconsidera qualquer tipo de intenção do legislador aqui. Vontade, motivação, valores. Tá? Se vocês eventualmente lerem um projeto de lei importante, normalmente vocês vão ver que tem lá uma exposição de motivos do projeto de lei, e nessa exposição de motivos, o legislador, ele normalmente expõe quais são as motivações que levaram eles a criarem uma determinada lei, mas aquilo para a gente não é importante, tá? O que é importante numa interpretação racional mens legis é a desconsideração da intenção da lei, das vontades, da motivação dos valores, é realmente a lei pela lei. É o espírito da lei. É quase uma interpretação gramatical, mas não é. Né? Porque na interpretação gramatical você leva em consideração, de fato, a semântica. Você vai lá no dicionário. Né? E na interpretação mens legis, não necessariamente você se utiliza dessa semântica, né? dessa questão gramatical tão a fundo. Tá? Você vai apenas ler a lei pela lei. Também é, como regra,
uma metodologia muito utilizada aí pelo senso comum para tentar justificar determinadas questões na sociedade, né? Ah, mas não está escrito na lei, por exemplo. Né? Quando alguém fala isso, provavelmente está fazendo uma interpretação mens legis, que é a lei pela lei. Né? E aí nós temos a chamada interpretação mens legislatores, que é chamada que a gente precisa analisar o espírito do legislador. Qual foi a intenção do legislador ao editar aquela norma jurídica? Independentemente do que está escrito lá. E aqui sim, nessa mens legislatores, é que normalmente nós vamos conseguir interpretar lendo o projeto de lei ou o projeto de emenda à Constituição, a exposição de motivos. Se vocês abrirem, por exemplo, o Código de Processo Civil hoje, façam isso agora na casa de vocês. Abram o Código de Processo Civil de vocês. Antes do artigo 1º, você vai ter lá uma exposição de motivos. Por que o legislador quis criar um novo Código de Processo Civil? E lá vocês vão ver qual foi a intenção do legislador. Está escrito, né? E essa interpretação mens legislatores também, ela está escrita normalmente na exposição de motivos dos projetos de lei, porque todos os projetos de lei, todos os projetos de emenda à Constituição, que devem seguir, obviamente, um processo interno para que eles sejam aprovados e depois que seja eventualmente publicado no diário, né, ou promulgado, todos eles precisam obedecer a um processo. E todos eles precisam ter também uma exposição de motivos. Né? Quais são os motivos que levaram, eventualmente, ao legislador a criar aquele projeto de lei? Qual é o contexto social? Sei lá, isso sempre tem lá. Né? E aí eu trago um exemplo para vocês aqui, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Tá? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela não foi criada, ela foi criada para a proteção da mulher no contexto da violência doméstica. Mulher no contexto da violência doméstica, tá? Mas hoje em dia, por exemplo, existe algumas correntes que admitem a aplicação da Lei Maria da Penha para proteção de idosos, sendo homem ou sendo mulher, no âmbito familiar. É claro que nós temos o Estatuto do Idoso também, que regulamentaria de forma específica essa situação. E aí você poderia, por exemplo, se utilizar lá de uma questão da antinomia, lá do princípio da especificidade, e aplicar o Estatuto do Idoso e não a Lei Maria da Penha. Mas, fazendo-se uma interpretação mais geral, por exemplo, dessa lei, se nós pegássemos esse exemplo aqui, de Lei Maria da Penha, um exemplo bem genérico, tá? De Lei Maria da Penha aplicada na proteção de idosos que são agredidos, se você fizer uma interpretação mens legis, desconsiderar a intenção, você não pode aplicar isso, a interpretação da Lei Maria da Penha para idoso homem ou idoso mulher, porque pela interpretação mens legis, o artigo 1º trata, da Lei Maria da Penha, trata da proteção da mulher no âmbito da violência familiar. E o idoso homem, por exemplo, não se encaixaria. Então, numa interpretação mens legis da Lei Maria da Penha, você não pode aplicar. Mas numa interpretação mens legislatores, por exemplo, você poderia aplicar a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque o espírito do legislador, se você for ler a exposição dos motivos, e lendo até os próprios artigos, você poderia extrair uma interpretação no sentido de que a Lei Maria da Penha, ela também pode servir para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, eu tenho aqui duas interpretações, e utilizando de duas metodologias diferentes, acerca de um mesmo fato. E isso é interpretar. Né? Não é apenas ler a lei, é saber extrair o melhor sentido daquela legislação. Tá? Dentro da interpretação racional, tá, nós também temos esses outros 3 tipos de interpretação. A chamada interpretação contrário sensu, a fortiori e ocasio legis. O que é a interpretação contrário sensu? Basicamente é o seguinte, o que não é proibido é permitido. É um critério de exclusão lógica. Ou seja, você tem uma determinada questão na lei específica que proíbe alguma coisa. Mas, se não estiver dentro daquilo lá, e não houver uma legislação que regulamenta, em tese é permitido. Né? Eu trago aqui um exemplo. Ó. O artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal diz o seguinte, que o voto no Brasil ele é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos. Ele é obrigatório. Numa interpretação contrário sensu, o que nós podemos trazer aqui?
lendo o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ele diz que o voto é obrigatório para adultos entre 18 e 70. O que isso quer dizer numa interpretação contrário senso? Que menores de 18 anos e maiores de 70 não estão obrigados a votar. Isso é uma interpretação contrário senso. O que não é proibido é permitido pela legislação, né? Por exemplo, se você entra num recinto e aí diz o seguinte: é proibido o consumo de Sprite. Exemplo genérico, tá? É proibido o consumo de Sprite. Só diz isso. Isso, numa interpretação contrário senso, quer dizer que dentro do recinto, o que não for Sprite pode ser consumido. Então, eu posso consumir Coca, Fanta, eu posso consumir café. Ah, mas aí tu vai dizer, mas professor, Sprite é refrigerante. Então, se Sprite é refrigerante, então eu não posso consumir também Coca, que é refrigerante. Bom, mas aí nós entramos numa interpretação mens legislatoris, porque aí nós estamos tratando da intenção da pessoa que escreveu, que editou aquela norma, em proibir a Sprite. Se ele quis proibir a Sprite, proibindo demais refrigerantes, aí realmente não pode. Mas, em tese, se nós utilizarmos apenas da interpretação contrário senso, aí se diz, é proibido Sprite, quer dizer que eu posso outras coisas. Tá? Tem a chamada interpretação a fortiori, que é basicamente assim, quem pode mais, pode menos. Quer dizer que o direito menor está englobado no direito maior. Exemplo bem prático aqui. Ó. Se uma loja diz assim, pagamento parcelado em 5 vezes, quer dizer que você pode parcelar em 4, parcelar em 3, parcelar em 2, parcelar em 1 ou pagar à vista. Então, o teu limite são 5. Ele não disse lá, parcele em 1, 2, 3, 4 ou 5. Ele disse, parcelem até 5 vezes. Né? Quando uma legislação diz assim, que o negócio jurídico de até 30, até 30 salários mínimos não necessita de escritura pública. Quer dizer que 25 salários mínimos precisa de escritura pública, 20 precisa, 1 precisa, não precisa, aliás, 5 não precisa, 20 não precisa. 35 salários mínimos precisa de escritura pública. Tá? Então, quem pode mais, pode menos. Isso é bem importante. Tá? E tem a chamada interpretação ocasio leges. Ocasio vem de ocasião. Ocasião da criação da lei. Ocasio vem de ocasião, repito. Tá? Que é o quê? Entender o conjunto de circunstâncias que foram determinantes para a formação daquela norma jurídica. Né? Então, sempre que nós tivermos uma criação de norma jurídica protetiva específica, como aqui eu trouxe, ó, Lei Maria da Penha, LGPD, Estatuto da Microempresa, Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, Código Florestal, né? Nós podemos fazer uma interpretação no sentido de entender quais são as circunstâncias específicas da criação daquela lei, né? A Lei Maria da Penha foi criada por quê? Não apenas porque a Maria da Penha... Mas, aliás, a Lei Maria da Penha foi criada porque a Maria da Penha foi uma mulher, obviamente, que sofreu violência doméstica, tomou um tiro do marido, ficou numa cadeira de rodas e lutou para que isso acontecesse. Né? E aí, dentro desse contexto, nós podemos fazer uma interpretação daquela lei, baseado naqueles fatos da ocasião da criação daquela lei especificamente. Tá? E aí nós passamos, né? Primeiro vimos a interpretação gramatical, aí nós passamos para a interpretação racional ou lógica, né? E aí nós agora estamos na chamada interpretação histórica, que é basicamente o quê? É uma análise do contexto histórico buscando identificar qual é o, digamos assim, qual é a tradição, qual é a cultura, né, daquele povo que levou à edição daquela norma jurídica. Né? Através do quê? Através de documentos históricos, da sociologia, do estudo dos costumes daquela sociedade. Né? E aí você vai me perguntar,
Tudo bem, professor, mas você acabou de falar da ocasio legis, que é uma espécie de interpretação racional. Eu disse, sim, é verdade. Tá? Só que a ocasio legis, ela é mais pontual, né? Que é uma questão que precisava ser regulamentada por uma questão mais específica. A interpretação histórica, ela não analisa só aquele contexto específico ali de um ano da edição da lei ou do fervor da edição da lei, né? Mas toda uma questão de fato de busca sociológica, através de documentos históricos, através de dados coletados ao longo de muito tempo. Então, a interpretação histórica ela é mais ampla do que a interpretação ocasio legis, que é uma interpretação racional. Tá? Aqui nós temos, pessoal, a interpretação sistemática, que é o quarto método de interpretação, né? Que, para mim, é uma das mais importantes. Porque quando vocês desbloquearem isso, vocês vão serem ótimos operadores do direito, que é a capacidade de você unir determinadas normas jurídicas de forma a construir o direito que você quer, né? Ou seja, você vai montando um grande quebra-cabeça para construir o teu direito. Isso, a interpretação sistemática pressupõe que uma norma jurídica deva se comunicar com uma outra norma jurídica para que elas juntas me deem o sentido que eu quero. Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, o artigo 110 do Código Tributário Nacional, que é uma norma jurídica de direito tributário. Ela trata de regra de direito tributário. E ela fala, olha só, que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo, o alcance, institutos e conceitos da forma de direito privado. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu fiz um contrato de compra e venda, tá? Para que, eventualmente, digamos assim, incida o ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, é necessário que haja essa compra e venda, que essa compra e venda seja válida. E que todos os requisitos da lei, lá do fato gerador, da criação do ITBI, sejam cumpridos. E aí você tem, dentro desse contexto, várias normas jurídicas envolvidas. Para você poder pagar o imposto sobre uma compra e venda. Você tem o Código Civil com a compra e venda. Você tem dentro do Código Civil também as regras que tratam de cláusulas penais, por exemplo. Você tem o Código Tributário Nacional, que trata do ITBI. Você tem a lei orgânica do município, o Código Tributário Municipal, que trata do ITBI naquele município. Você tem a Constituição Federal, que trata lá no artigo 156 a respeito dos tributos municipais. Então, você vai analisar tudo isso junto para você criar uma situação jurídica, né? E eu sempre digo assim que o vade-mecum é a melhor forma de vocês entenderem como que é a interpretação sistemática. A interpretação sistemática, basicamente, é aquela que você precisa de mais de um artigo de lei, de mais de uma fonte normativa para você poder formar o direito que você quer. Não apenas uma. Vamos interpretar uma determinada norma jurídica de acordo com o seu contexto, né? Seja contexto de regras, de princípios, não importa. Então, a união dessas interpretações nós chamamos de interpretação sistemática. Nós temos também uma outra interpretação importante, que é a chamada interpretação teleológica, tá? Também chamada de interpretação sociológica, que tem como objetivo fazer o quê? Aplicar uma norma jurídica de acordo com um contexto social no qual ela está inserida. Então, quando você interpreta, por exemplo, uma determinada norma jurídica num contexto necessário, você tem uma interpretação teleológica, né? E qual é o objetivo, por exemplo? Entender a finalidade da lei. Tá? Por exemplo, por que existe o Código de Defesa do Consumidor? Qual é a razão de existência do Código de Defesa do Consumidor? Qual é a finalidade do Código de Defesa do Consumidor? A finalidade está na necessidade de se proteger um elo mais fraco dentro da cadeia econômica, que é o consumidor final, a pessoa física ou jurídica que consome um determinado bem ou produto. Essa é a finalidade do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, todas as relações jurídicas de direito do consumidor, elas precisam ser analisadas sob essa ótica. Qual é a ótica? De proteger o elo mais fraco de uma cadeia econômica. Você pode fazer isso com a legislação trabalhista também.
também tem esse critério econômico de fundo na interpretação. Você pode também fazer isso do outro lado, nas normas de direito tributário. Qual é a finalidade da existência de uma norma de direito tributário? Proteger o interesse público, proteger o erário, né? Proteger a própria unidade econômica do Estado. Essa é a finalidade da existência das normas protetivas de direito tributário. Então, a interpretação teleológica, ela visa justamente verificar qual é a finalidade daquela lei, de fato. Tá? E, bom, qual é o resultado esperado de uma interpretação? Nós falamos bastante em interpretação restritiva, extensiva, tá? E declarativa, que é bem importante, tá? A interpretação restritiva, pessoal, significa que, quando uma norma vai ser interpretada, você não pode expandir demais o seu alcance. Ela precisa estar mais contida. Contida ao quê? Ela precisa ser mais contida, normalmente, às razões da criação daquela determinada lei. Elas, portanto, não podem, eventualmente, tá, produzirem efeitos que não sejam esperados. Normalmente, a interpretação restritiva significa que você não pode utilizar uma norma jurídica como forma de justificar algo que seja contra a lei. Por exemplo, tem aqui, o artigo 5º toda norma que restringe direitos e garantias fundamentais reconhecidos na Constituição deve ser interpretada restritivamente. Por quê? Isso é o que diz no artigo 5º. Porque direitos e garantias fundamentais, eles possuem uma eficácia ampla e irrestrita. Toda vez que você restringe direitos e garantias fundamentais, que são aqueles que estão no artigo 5º da Constituição Federal, você, de alguma forma, está entrando num terreno perigoso da inconstitucionalidade. Por isso que você precisa cuidar a interpretação que você vai dar a uma determinada lei, por exemplo, que em tese restrinja, para que esta lei não seja inconstitucional. Basicamente, ela fecha a porteira da possibilidade de interpretação. O resultado da interpretação daquela norma jurídica não pode ser qualquer um, senão estar de acordo com, de fato, a Constituição. Tá? Eu trouxe um outro exemplo aqui. Vários municípios, pessoal, criaram leis, por exemplo, para restrição de ambulantes, de práticas comerciais. Essas leis que restringem determinadas profissões, elas precisam ser interpretadas de forma restritiva, ou seja, com cuidado. Por quê? Porque existe o direito fundamental à liberdade do exercício da profissão, que está lá no artigo 5º, inciso 13. Logo, essas leis municipais que restringem determinadas tipos de empresa ou determinadas profissões precisam ser analisadas com cuidado. Normalmente essas restrições se dão por quê? Porque esses ambulantes, essas empresas, elas não recolhem o ISS, que é o Imposto Municipal, Imposto sobre Serviço, que é o Imposto Municipal, né? E aí, em tese, por isso que existem essas leis. Mas você pode restringir, por exemplo, a atividade comercial apenas a isso. Você não pode restringir a atividade comercial de forma ampla e restrita. Você pode restringir de modo a obrigar, por exemplo, que esses ambulantes, que essas profissões, elas recolham o tributo. Se elas não recolher, elas não podem, mas mais do que isso, não pode ser restringido. Tá? E aí nós temos a chamada interpretação extensiva, que é o contrário, que é uma possibilidade de uma proteção mais ampla, digamos assim, de produção de efeitos da norma. Não existe uma restrição maior, tá? Normalmente, a interpretação extensiva ela é utilizada numa norma pouco esclarecedora que necessita de uma expansão de interpretação, tá? Por exemplo, uma norma jurídica que proíbe fumar cigarros. Eu adoro esse exemplo, tá?
Numa interpretação extensiva de uma norma que diz proibido fumar cigarro, se eu usar uma interpretação extensiva, pelo valor saúde humana ser protegido, eu vou dizer que é proibido não apenas fumar cigarro, mas também outras formas de fumo, como, sei lá, narguilé, charuto, cachimbo, porque numa interpretação extensiva, eu estou dizendo que a intenção do legislador, e aí já me utilizando de uma outra forma de interpretação, seria proteger a saúde humana. E por isso que ele criou aquela norma jurídica de proibição do cigarro especificamente, né? Numa interpretação restritiva, como nós vimos antes, é proibido apenas o cigarro. Mas outros fumos pode. Então, a extensiva expande a interpretação e a restritiva restringe a interpretação. Tá? E aí nós temos a chamada interpretação literal ou declarativa também, né? Que é muito parecida lá com a primeira interpretação, que é a gramatical, mas aqui é um pouco diferente. Porque na gramatical você se utiliza realmente do dicionário, você entende a semântica das palavras. Tá? E aqui na literal declarativa, significa que o legislador quis dizer exatamente o que está escrito, porque o que está escrito seria suficiente para cobrir o que a lei determina. E aí nós temos sim alguns exemplos, tá? De interpretação literal. A interpretação literal não permite nem restrição e nem ampliação. É exatamente a medida, né? Exatamente a medida, tá? Aí, por exemplo, nós temos lá o artigo 111, ó, do Código Tributário Nacional, mais uma vez, ó, que diz que interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, ou seja, se existe a isenção se existe digamos assim, a entrega de uma isenção, a concessão de uma isenção para alguma determinada empresa, etc., né? Por exemplo, isenção do imposto da folha, ou para um eventual descumprimento dispensa de descumprimento de obrigações tributárias acessórias, fornecimento de nota fiscal, etc., tá? E literalmente significa apenas o que está escrito, nem mais, nem menos, o que está escrito, tá? E é isso, pessoal. Então, finalizamos aí o conteúdo da nossa aula, tá? Quero agradecer a vocês por esse semestre, pedir desculpa por não estar aí com vocês, mas como eu avisei, fiz uma cirurgia, preciso ficar em casa, né? Não vou essa semana não no par. Nossa prova na semana que vem são 16 questões, 4 dissertativas e 12 descritivas, conteúdo a partir da escola da exegese. Leiam os slides, leiam os materiais que estão no AVA. Lendo os slides já é bem suficiente, eu vou tirar as questões dos slides, tá? E, enfim, é sempre um grande prazer poder dar aula, adoro o que eu faço e espero que vocês tenham aproveitado esse semestre também, tá bom? Obrigado, pessoal, e bons estudos.